Olá, pessoal, tudo bem? Então, como nós já tínhamos conversado, a matéria nova vai ser pronomes. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, pronomes, que está na unidade 14 do livro de gramática. Nós vamos dividir essa aula em várias partes, tá? Então, hoje eu não vou trabalhar tudo, porque agora vocês vão fugir daquela tabelinha simples dos tipos de pronomes e nós vamos trabalhar mais profundamente. Então, vamos fazer várias aulas, tá? Para vocês não ficarem tão cansados. Senão eu vou falar aqui, e aí depois na hora da prática vocês vão ter dúvida. O próprio livro traz tudo já bem dividido, então a gente vai fazer assim, tá bom? Aos poucos. Então, por exemplo, nessa aula nós vamos trabalhar os pronomes pessoais e assim por diante. É claro que quando for bem curtinho, tem pronome que dá para em uma aula trabalhar 2 tipos. Aí a gente parte para essa maneira, tudo bem? Então vamos lá. As cobras, do Luiz Fernando Veríssimo. Como nós somos insignificantes. Então, lá no primeiro quadrinho, as 2 cobras estão observando o céu, né? Aí uma delas diz, como nós somos insignificantes. E a outra, vocês quem? Então, para entender, gente, o humor dessa tira, o que a gente precisa saber? Distinguir adequadamente o que os 2 interlocutores estão falando, né? Então, como eles se referem a nós e a vocês. Não tenho dúvida que vocês sabem disso. Mas é como este saber vai fazer a diferença no nosso texto, na nossa comunicação. Então, quando uma das cobras disse, como nós somos insignificantes, esse nós ela estava se referindo a quem? A todos os seres humanos, né? Então, olhar para o céu e ver observar todas aquelas estrelas, dá para perceber como o ser humano é insignificante em relação ao tamanho do planeta. E aí o outro diz, vocês quem? Ele está se achando insignificante também? Não, né? Então, vocês fazem parte de um outro grupo que não é o meu, certo? Então, vamos trabalhar mais essas questões. Pronto, para que saber, então, o pronome? Eu sei usar o falante da língua, né? Falante natural. Então, por quê? Então, vamos lá, leiam comigo. Os pronomes exercem um importante papel na estruturação das frases, em consequência, na estruturação dos textos. Conhecer-lhes as características e possibilidades do uso ajudará você a utilizá-los de forma adequada ao padrão culto ao escrever ou falar, empregando essa variedade linguística. Bem, quem não usa o padrão culto da língua, tudo bem, mas não é o caso de vocês estão sentados, né, numa cadeira escolar há anos, e nós estamos aí para fazer análise da nossa língua. Então, como funciona esse padrão culto? Como funciona o padrão coloquial? O livro de vocês, inclusive, traz exemplos. É interessante que vocês ouçam como os pronomes são usados na maneira popular e na maneira culta, tá? Então, é bom entender essa diferença para na hora de escreverem vocês conseguirem compartilhar o padrão, tá? Que é o ideal para o estudante do ensino médio. Se compreender melhor o que lê, os pronomes são essenciais para a coesão textual, uma vez que orientam as retomadas e antecipações no percurso da leitura de um texto. Como assim? Então, se eu tivesse essa seguinte frase, essa seguinte oração: Fábio e Júnior estudam fora. Este, há mais de 5 anos. Eu estou me referindo a quem quando eu uso este? A Fábio ou ao Júnior? Os 2 estudam fora, mas um está lá há 5 anos. Aí que está a diferença, gente. Então, o pronome este, ele está se referindo ao último termo, tá? Então, muitas vezes vocês vão encontrar isso, a partir de agora vocês vão prestar atenção a este detalhe. Pode ser que vocês já tenham visto esse, mas qual é o correto? Certo?
E por último, produzir enunciados bem construídos quanto à estrutura gramatical. Então, a coesão e a clareza. Por isso, vocês precisam estudar um pouco mais de pronomes. Bem, o que é um pronome? Né? Vamos voltar um pouquinho no conceito. Pronome é uma palavra que substitui um nome. Que nome ele substitui? Um substantivo. Então, Marcelo foi ao shopping. Marcelo fez compras no shopping. Marcelo gosta do shopping. Que feio, né? Que feio. Então, como que eu vou fazer? Eu vou usar pronomes que possam substituir. Então, por exemplo, Marcelo foi ao shopping, apresentei. Marcelo fez compras no shopping? Não, eu vou substituir por um pronome. Ele fez compras no shopping. A minha estrutura já soa diferente, né? Já fica uma estrutura muito melhor. Acompanha um nome, determinando, limitando o sentido dele. Existem pronomes que substituem nomes, substituem substantivos, como no caso do primeiro exemplo que eu dei. E existem pronomes que eles acompanham nomes. Eu vou dar um exemplo para vocês bem comum, quando a gente chega na porta do elevador. É mais ou menos assim. Verifique, ao abrir a porta, verifique se o mesmo encontra-se no andar. Esse mesmo é um pronome. Ele está se referindo a quê? Vocês vão me responder, estão se referindo ao elevador. Essa estrutura está correta da maneira que ela foi construída? Não, ela não está correta. Porque o pronome mesmo, ele não tem a função de substituir um nome, no caso elevador. Ele pode acompanhar um nome. Então, o mesmo elevador, eles têm o mesmo nome, né? Então, percebam aí como eles funcionam como acompanhantes de um nome, e não como uma substituição. Só que é muito comum a gente perceber que as pessoas usam demais esse pronome para substituir. Então, qual seria o pronome correto? Pronome pessoal, ele. Verifique se ele está no andar. Veja como é diferente. Então, essa é a função, tá? Então, nesse caso é de acompanhar, não de substituir. E substitui segmentos textuais, expressões, partes de frases ou frases inteiras. Nós vamos ver já um exemplo como para esse, tá? Esse aqui, ó. Ei, que sanduíche enorme, Zero. Pode comê-lo todo? Isso não é problema. Então, eu tenho aqui dois pronomes, certo? O lo, que na verdade é o pronome o, e o pronome isso, né? Então, qual a função dos dois aqui? O lo está substituindo qual, gente? Ei, que sanduíche enorme, Zero. Pode comê-lo todo? Esse lo está se referindo a quem, pessoal? Vocês vão me responder? Sanduíche, né? Aí o outro responde, isso não é um problema. Isso é um pronome demonstrativo? Sim. Aí ele está substituindo o quê, gente? Toda a estrutura. Comer todo sanduíche enorme. Então, como a gente tinha visto no slide anterior, substitui segmentos textuais, expressões, partes de frases ou frases inteiras, certo? Então, o isso está substituindo toda uma expressão. Então, continuando, vamos lá. Qual a classificação, então, de todos os pronomes? Vamos ver, né, ainda no segundo bimestre, não todos eles, tá? Pelo menos a metade a gente vai ver. Então, os pronomes são classificados como pessoais, como possessivos, como demonstrativos, como indefinidos, pronomes relativos e pronomes interrogativos. Vamos estudar essas 6 partes ainda, tá bom? Dividido, como eu disse para vocês, para não ficar assim tão cansativo. O que são pronomes pessoais? São pronomes que, num ato de comunicação, representam as 3 pessoas do discurso. Pessoal, então vamos lembrar que a palavra pessoa não necessariamente vai significar ser humano. Então os pronomes pessoais representam 3 tipos de ser humano? Não necessariamente, mas quando nós falarmos deles, nós vamos falar em primeira, segunda e terceira pessoa. Já vou mostrar um exemplo. Mas a primeira pessoa, quem é? Num discurso, é a que fala. Segunda pessoa, quem é? Quem ouve. E terceira pessoa, quem é? O assunto. Então, o assunto não necessariamente é um ser humano. Vamos pensar aqui no nosso contexto. Quem é a primeira pessoa desse discurso?
Professora Morgana, ela que está falando. Quem é a segunda pessoa do discurso? Esses são os alunos do segundo ano do ensino médio. E quem é a terceira pessoa do discurso? É o assunto. Qual é o assunto tratado? São os pronomes pessoais. Tudo bem, turma? Espero que sim. Se não estiver bem, na próxima aula vamos conversar. Então tá aqui, ó. Agora eu trouxe um outro exemplo. Oi, Suzy. Você escreveu o seu trabalho? Eu levei a tarde toda nele. E você? Bem, quando se sabe tanto quanto eu, não leva tanto tempo. O meu levou uns 15 minutos. 15 minutos? Deixe-me ver. Acho que você não tira a nota mais alta dessa vez, Suzy. Leia e chore. Morcegos, os grandes insetos do céu. Repare na capa de plástico profissional. Aí o que a Suzy responde? Morcegos não são insetos. Então vamos lá trabalhar essas estruturas. Oi, Suzy, você escreveu o trabalho? Então vamos lá? Quem é o emissor? Quem é a primeira pessoa do discurso? O Calvin. Quem é o receptor? A segunda pessoa do discurso? A Suzy. E quem é o assunto, gente? Então, a terceira pessoa do discurso? O trabalho. Mais um exemplo. Eu levei a tarde toda nele. E você? Aí, nesse caso, quem se torna o emissor? Quem se torna a primeira pessoa? A Suzy. Quem se torna o receptor? O Calvin. E o assunto ainda continua sendo o trabalho, tá? Bem, agora eu trouxe uma tabelinha para vocês. Percebam que essa tabelinha está um pouco diferente do que vocês já conheciam. Ela tem no livro de vocês, tá? Fiquem tranquilos. Então, aqui está separado também como pessoas do caso reto e pessoas do caso oblíquo. Só que o que eu tenho diferente aqui? Função de sujeito e função de complemento. O que significa isso? Bem, nós vamos entrar um pouquinho em sintaxe, né? Então, vamos falar sobre sujeito e vamos falar sobre complemento do verbo. Então, a primeira coluna aqui da minha tabela, todos esses pronomes funcionam como sujeito. Percebam que agora eu tenho os pronomes você, né? Que vocês não tinham numa tabela como essa. A tabela era mais simples, né? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. E agora eu acrescentei você e vocês. Esses pronomes são usados como sujeito. Agora, vamos olhar aqui, eles, no caso oblíquo, funcionando como complemento. Grupo 1, não precedidos de preposição, ou seja, os objetos diretos. E grupo 2, sempre precedidos de preposição, então, objeto indireto, certo? Então, os pronomes, eles vão variar. Eles podem funcionar como sujeito e podem funcionar como objeto, exceto se a gente procurar aqui, ó, o pronome eu e o pronome tu, eles não estarão. Ó, confiram aqui comigo. Eles não estão nem no grupo 1, eu não tenho nenhum pronome eu e nem um pronome tu, e nem no grupo 2. Ou seja, esses pronomes, eles não vão poder fazer parte do grupo de objetos, certo? Mas eles podem, os outros podem variar, depende de como eles estão exercendo a função lá na oração. Então, eu trouxe mais uns exemplos aqui para vocês. Olha só, nós torcemos por eles. Nós está funcionando como sujeito da oração e torcemos por eles. Volta lá na tabelinha. O pronome ele não está na função aqui de sujeito. Acompanhe comigo, ó. Então, ele funciona como sujeito. Ele pode funcionar como objeto direto? Não, ele não está aqui no grupo 1, mas onde ele está? No grupo 2, precedido de preposição. Vamos ver se é o caso? Sim. Antes dele eu tenho uma preposição? Tenho, então ele está funcionando aqui como objeto indireto. Então, ele está complementando o sentido do verbo torcermos. Agora, olhem no segundo como mudou. Eles torceram por nós. Então, eles passou a ser sujeito e o nós passou a ser objeto indireto. Vamos voltar lá na tabelinha? Opa, então, vamos lá. Pronome eles e o pronome nós.
Ele está aqui, pode funcionar como sujeito. Nós também pode funcionar como sujeito. E o nós pode funcionar como objeto direto pro? Não, não pode. Ele não tá aqui no grupo, ó, não precedido de preposição. Mas ele pode funcionar como objeto indireto? Pode. Certo? Assim como o pronome eles. Ele convidou-me para a festa. Ele, sujeito, e o pronome me, complemento do verbo convidou. Eu escolhi-o para padrinho. Trouxeram o livro para nós. Encaminhei a elas o relatório. Então, prestem atenção. Encaminhei a elas. Vamos lá, vamos voltar na nossa tabela. Quem é o sujeito dessa oração? Eu, certo? Está funcionando como sujeito oculto. Elas, encaminhei a elas. Pode, o pronome ela ou elas podem funcionar como objeto? Pode, Pro. Olha aqui na tabelinha, gente, na última linha, elas. Mas pode funcionar como objeto direto? Como objeto direto, não, só como objeto indireto, sempre precedidos de preposição, certo? Então, quando tiver dúvida, vamos consultando a tabela, até uma hora que vocês vão ficar na ponta da língua. Outro exemplo que eu não escrevi, mas que eu acho interessante falar é: eu vi ela no shopping. Essa construção está certa? Eu vi ela no shopping. Não tem uma coisa errada? Não soa estranho? Eu pode ser sujeito? Pode. Olha aqui no nosso quadro. Eu vi ela. Então, esse ela está funcionando como complemento do verbo ver. Só que ele seria um objeto direto, ele não está precedido de preposição. Ele pode funcionar? Olha aqui, no grupo 1. Ela pode ser objeto direto? Não pode. Mas ela pode ser objeto indireto. Então, essa frase, o que eu substituiria, então? Eu a vi no shopping, né? Aí tudo bem. Então é por isso que não é possível usar. Por isso que o som até às vezes arde na nossa orelha. Então não é porque tem gente que fala, por que eu não posso dizer eu vi ela? Ah, porque vi ela é uma rua estreita. Não é isso. É porque o pronome pessoal, ela, ele pode ser usado como sujeito de uma oração ou como objeto indireto. No exemplo citado, ele funcionaria como objeto direto. Não está correto, tá? Da maneira padrão, não está correto. Pessoal, então eu vou parar por aqui, tá? Vou pedir, óbvio, para vocês fazerem os exercícios, começarem a realizar os exercícios do livro. Se tiverem alguma dúvida, anotem, que assim que eu entrar ao vivo com vocês, vamos fazer as correções, tá bom? E vamos tirar a dúvida, certo? Um beijo e até já!